E aí, gatona, poderosa, poderoso, mais um dia de live aqui na nossa quarta da live, Revista RPPS do Brasil. Em nome da nossa equipe, agradecer pela oportunidade, agradecer você por estar aqui com a gente, né? Acompanhando esse bate-papo super top com a doutora Cândida, super entendida aí de LGPD, esse tema, né, tão importante aí para os RPPS, né? A gente sabe que tem muito RPPS que está já iniciando esse processo, já iniciou desde o ano passado, mas tem muita gente que ainda não fez nada. E aí a importância de termos esse tema aqui hoje, justamente para a gente capacitar vocês, tirar dúvida, né, para vocês se orientarem. Então a live é nossa, é minha, é sua, é de todo mundo, de vocês aqui da Cândida. Então fiquem à vontade, viu? Simbora fazer pergunta, questionar a Cândida aqui, tirar dúvidas, né, já que ela é uma especialista nessa área. E aí vocês saírem dessa live aqui entendendo, né, tendo a ideia, né, a certeza do que fazer e do que não fazer, né, de como fazer. Gratidão mesmo pela oportunidade, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Piraprev, bem-vindo. Bernardo Lopes, bem-vindo. Poderoso Renata Lima, gatona poderosa. Berê, Cris, Againa Vieira, bem-vindas. Melissa, bem-vinda. Débora Gatona, meu coração aqui, ó, do lado, ajudando. Gratidão, Débora. Prime Gestão, muito bem-vindos todos aqui. E olha, eu quero pedir para vocês que estão aqui, Cândida, gatona, simbora lá. Vamos entrar. E eu quero pedir para vocês, enquanto a Cândida entra aí para batermos papo ao vivo, para vocês ajudarem a minha Cândida a divulgar essa live, né? É super importante a participação de vocês e vocês podem divulgar de duas formas. Uma, apertando o coraçãozinho o tempo inteiro durante a live, isso dá mídia para nós dentro do canal. E a outra forma, gente, é esse aviãozinho na base do celular. Vocês mandarem para 5 amigos do RPPS, eles já vão saber da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo ao vivo com a Cândida. E aí eles já vêm para cá também para aprender sobre LGPD. Então, simbora fazer esse esforço aí. Eu vou enviar aqui aviãozinho, ó, para 5, tá? E você faz isso aí também. Simbora ajudar aí. Colaborar com a gente. Ó, tô enviando aqui para 5, pronto, fiz o meu envio. Leide, gatona, Laís, bem-vinda. Cândida, simbora. Simbora, gata. Vamos que vamos. Galvão, Paula, bem-vinda, gatona. Leide Rosa, minha parça aí do RPPS na veia. Olá, E aí, gatona? tudo bom, querida? Eu estou, e você, Cândida? Tudo em Também tô paz? ótima, super feliz com o teu convite, super feliz de estar aqui com vocês. Eu já estava ansiosa para chegar o dia da nossa live. Então, eu também estava aqui ansiosa, porque esse tema é um tema que eu acredito ser um tema de grande importância para os RPPS, né, Cândida? Porque é um Sim, tema novo, né, uma novidade, e é complexo trabalhar com LGPD, então eu estava assim, contando os dias para ter essa live com você, para a gente ajudar os RPPS. Então, assim, extremamente feliz de ter você aqui. Eu estou na minha casa, na minha sala, e você está onde? eu tô no escritório, tô aqui no nosso escritório, aqui no Rio. Ah, que bom. Tô Cidade aqui. maravilhosa, né? É, cidade Muito bom, coisa maravilhosa. boa. E aí, Cândida, eu já pedi aqui pro pessoal para ajudar a gente a divulgar essa live, compartilhar com os amigos aí do RPPS, né? Para a gente ter aí um número maior possível de pessoas aqui, para a gente ajudar a orientar essas pessoas e também já dei um recadinho para eles. Aproveita a oportunidade para tirar dúvida com a Cândida, para Sim, bombardear a Cândida de pergunta, de dúvida, enfim, a gente convidou a Cândida para isso, né? Então, nós estaremos aqui 1 hora, 50 minutos do dia de hoje, justamente para isso. E aí, turma, vocês que estão aqui nesse ao vivo, vocês são muito especiais, porque assim, a gente tem a opção de estar aqui ao vivo, aprendendo algo, batendo papo, né, sobre algo legal para a RPPS, ou simplesmente estar na nossa vida cotidiana, né? E para vocês que estão aqui no ao vivo, eu quero agradecer demais, porque é uma prioridade. Vocês deram prioridade para essa 1 hora para aprender com a Cândida, né? Aprender com a nossa live. Então, ó,
imensamente feliz e grata por ter vocês aqui, cada um de vocês. E aí aproveitem nos comentários para vocês se identificarem, colocarem o nome de vocês, o nome do RPPS, o município, o estado de vocês. Por quê? Depois do ao vivo, aqui no ao vivo, super legal vocês estarem aqui, porque é uma propaganda, né, para vocês. E depois a gente divulga o link. Então, milhares de pessoas veem a live gravada, sabe, Cândida? Então, é uma oportunidade que todo mundo tem aqui Ótimo, de mostrar, ótimo. olha, eu estou preocupada com, né, com a minha Sim, qualificação, com o meu aprendizado. Então, por isso, o nosso pedido, viu, para vocês fazerem isso. muito importante. Viraprev, Piracaia, São Paulo. Ana, bem-vinda, gatona aí. Façam como a Ana aí, ó. Simbora. Rafaela, bem-vinda. Vão interagindo aí enquanto eu vou apresentar oficialmente a nossa convidada, viu? Gente, a Cândida, ela é uma mulher muito estudiosa, viu? Quem ainda não a conhece, vai conhecer agora e vai aprender a admirá-la. A Cândida é especialista em direito empresarial e digital, é diretora vice da Ibradados, presidente da Comissão de Proteção de Dados e Privacidade da ABAME e sócia da Terra Sarmento Rocha Advogados. E ela, gente, enveredou por essa área de LGPD, mergulhou nisso, né, o Cândida? É verdade. E tá aí fazendo a diferença. Então, assim, essa é a nossa convidada, Cândida. Gratidão mais uma vez por estar aqui, viu? E que bom ter uma pessoa assim com tanta capacidade para falar desse tema, viu? Olha, a gratidão é minha, eu estou muito feliz com o convite, muito feliz mesmo com a oportunidade. Você falou a verdade, eu enveredei para esse tema e sou realmente uma pessoa estudiosa. Vou contar um pouquinho como é que eu acabei indo parar nesse tema, que eu acho que é legal dar esse contexto para as pessoas, Sim. até para elas entenderem um pouquinho, né? Eu tenho aí uma experiência de 25 anos aí já de formada, quase 30, acho que já tenho quase 30. E a minha vida, a maior parte da minha vida profissional foi dentro de jurídico de empresas, atuei pouco em escritório de advocacia, mas há 4 anos atrás eu decidi montar o meu escritório. Eu achei que eu já tinha acumulado bastante experiência corporativa e eu me apaixonei por este assunto, porque esse assunto, para o Brasil, ele ainda pode ser novo, mas é um assunto que fora do Brasil, na Europa, em outros países, já se fala de privacidade, proteção de dados há muito tempo. Para você ter uma ideia, eu descobri um professor que dá aula sobre proteção de dados numa universidade em Portugal há mais de 30 anos. Então é um tema novo para nós. É um tema novo para nós. A primeira lei que falou sobre privacidade, proteção de dados, é uma lei alemã que fez 50 anos essa lei. Então, assim, é um tema que já é um tema recorrente fora do Brasil e acabou. Claro que a gente está vivendo num mundo em que a gente tem certeza já, não é nenhuma uma expectativa, mas uma certeza de que os dados estão valendo mais até do que o petróleo, porque as grandes organizações hoje são as organizações que tratam e recebem dados. Gente, quais são as principais empresas no mundo hoje, as mais ricas? Aí a gente faz a gente lembrar de nome, quem são os empresários mais ricos do mundo, são aqueles que trabalham com dados, que é o Facebook, que é o Google, que é essas grandes empresas que têm as redes sociais, né, e, consequentemente, dados de todas as pessoas nas suas mãos. Então, o dado tem um valor econômico muito grande que a gente nunca tinha se percebido disso antes, né? E o Brasil, inclusive, por pressão existe hoje na Europa o que a gente chama o Regulamento Geral Europeu. É mais ou menos igual à LGPD, só que ele foi feito todo para a União Europeia. O Brasil começou a sentir que estava se limitando em algumas coisas. Essa lei também não foi promulgada, não foi sancionada, porque as pessoas querem uma preocupação, né? Nunca é assim, sempre tem alguns interesses. Então, vamos falar qual foi o principal interesse. O principal interesse é que o Brasil ia começar a enfrentar barreiras comerciais, inclusive, se não tivesse uma lei em vigência no país de proteção de dados. O próprio desejo que o Brasil tem e está concorrendo para participar da OCDE, uma das exigências da OCDE é que o país tenha uma lei de proteção de dados em vigência. Você hoje não faz negócios fora do Brasil em países que possuem uma lei de proteção de dados em vigor
sem que você demonstre que você está adequado. Então a gente percebe aqui, ainda não falando diretamente no nosso público, mas que muitas vezes, sabe, que eu sou procurada por clientes e por empresas, que a gente vê que, na verdade, muito mais até do que a preocupação de estar adequado à lei, eles começaram a não conseguir mais celebrar contratos com empresas no exterior se não demonstrasse que a sua organização estava em conformidade. Então, tem uma repercussão muito grande. É uma lei que ela foi sancionada em 2018. Temos aí quanto tempo já de lei? Quase 4 anos de lei, né? Porque ela foi sancionada em agosto de 2018, que só entrou em vigência em 2020. Então teve 2 anos, né, para o pessoal se adaptar. E outra coisa que é interessante, é uma lei que não é só para as empresas privadas, né? Então também as empresas públicas. Então a gente percebe que com relação às empresas que tratam, né, as autarquias que tratam com previdência, que aí tem um monte, milhares de centenas de dados que são coletados necessariamente, né? Porque você não trabalha com previdência se você não trabalhar com pessoas, né, gente? A gente precisa das pessoas, que são os beneficiários. E aí, o que você coleta de dados pessoais e dados pessoais sensíveis. Aí eu vou deixar você também ir perguntando, porque eu tenho um defeito, sabe? Eu sou uma matraca. Se deixar, eu vou falando sem alívio. Mas então você vai direcionando e a gente vai me fazendo as perguntas. E aí eu estou também à disposição, gente, para bater papo. Aqui a ideia não é dar aula, a aula a gente dá no nosso lugar. Aqui a ideia é bater papo. É um assunto que, se deixar, eu fico até amanhã falando. Eu sou apaixonada por esse assunto. Esse tempo eu vou contar uma coisa engraçada. Esse tempo fui fazer uma entrevista com um candidato aqui, advogado do escritório. E aí eu demorei tanto, depois meu sócio falou, meu Deus, você ficou 2 horas conversando com a pessoa, não tem necessidade, depois você fala que tá sempre sem tempo e tal. E aí ele fala, eu já sei, tu resolveu dar uma aula de LGPD. Eu falei, mas quando eu vi eu tava falando. Mas é assim, eu tenho uma paixão, né? Então eu falo o seguinte, gente, e já me coloco desde então à disposição de todos vocês que estão nos assistindo. No final, eu vou disponível. Vocês já vão ter acesso, né, ao meu Instagram. E é um assunto, gente, que eu falo com prazer, com alegria, respondo perguntas. Isso é uma coisa que a gente faz todo dia. Então, já me coloco à disposição. Muito bom. Cândida, mas é ótimo quando a gente tem um convidado assim, viu, que toma conta do programa, porque eu já tive candidatos monossílabos, isso infarta o mediador, Não porque é meu caso. você pergunta, a pessoa responde 2 palavras, aí você pergunta 2 palavras, mas pronto, o que eu vou perguntar? Acabaram as perguntas. Mas o bom é assim. E aí, antes de te fazer uma pergunta, eu quero aproveitar para fazer a pergunta da Laís. A Laís pergunta o seguinte: constar CPF na portaria de publicação da aposentadoria do servidor é divulgar dado sensível? Ela é da Integra Soluções de BH, Minas Gerais. Tá. CPF não é dado sensível. Eu vou explicar para vocês o que é dado sensível. A lei, gente, ela tem um capítulo que trata de dados sensíveis, porque são dados que necessariamente você vai ter que ter um cuidadozinho especial. Então, ela não faz um elenco exaustivo do que são dados sensíveis, mas eu vou explicar o contexto, vocês vão passar a entender o que é dado sensível. CPF, nome completo, dados que simplesmente me identificam Cândida de Ana Terra, CPF tal, AB tal, nascida na cidade de Porto Alegre, moradora do Rio de Janeiro, isso não são dados sensíveis. O que são? Então, esses dados têm que ser tratados de acordo com a lei, claro que são dados pessoais que pertencem a mim. Tem uma coisa que a gente tem que botar na cabeça, nós somos todos titulares de dados, todos nós. Então, esses dados pertencem a mim, esses dados não é do outro. Esse dado é meu e eu empresto ao outro, ou eu confio ao outro que recebe esses dados para determinada atividade, ok? O que é dado sensível, gente? Vou dar uma dica que você não vai mais esquecer. É aquele dado que em algum momento você pode passar a discriminar aquele indivíduo de alguma forma. Vamos dar um exemplo? Orientação sexual. É um dado sensível. Por quê? Porque alguém pode ser discriminado pela sua orientação sexual. Idade. Idade é um dado sensível. Às vezes você não tem uma oportunidade, muitas vezes em razão da tua idade. Estado civil. Também é um dado sensível. Então, são dados, renda. Aí a gente vai direto aqui no nosso negócio. Renda, que a gente trabalha com números, trabalha com renda, né? Trabalha com valores dos nossos beneficiários. Então,
dado sensível. Questões relacionadas à saúde das pessoas, dado super sensível, né, que eu vou chamar, porque às vezes, em razão do nosso estado de saúde, também a gente pode sofrer algum tipo de discriminação. Essa questão de discriminação não está na lei, isso é uma coisa que eu procuro, criei um pouco esse entendimento, porque quando a gente olha, fica mais fácil. O que é dado sensível, o que não é? Para que time você torce? É um dado sensível. Imagina as brigas que criam, né, por causa de um time. E vou dar um exemplo para vocês que vocês nunca mais vão esquecer. Eu estava dando uma aula, um curso sobre direito imobiliário, locações. Não tem nada a ver também com o nosso negócio, mas o exemplo é um clássico. E aí um colega me perguntou, advogado, doutora, para fazer um contrato de locação, eu posso perguntar qual é a religião da pessoa? Porque os outros dados eu preciso necessariamente perguntar, né? E aí, já aproveitando, quando você preenche um contrato, e aí você preenche qualquer tipo de documento com o seu beneficiário, que são dados que são necessários para que você possa, que ele possa fazer adesão a um plano de previdência, desculpa que às vezes eu não posso estar usando termos corretos, tá? Mas em que ele possa fazer adesão ao Instituto de Previdência, por exemplo, esse dado que é necessário, esse dado eu não preciso de consentimento dele não, porque eu não consigo incluí-lo se ele não me informar aquele dado, ok? Então eu tenho já uma base legal, porque para eu prestar o meu serviço, eu necessariamente preciso daquele dado. Mas eu preciso saber, no caso da locação, vamos lá, voltando para o exemplo do meu colega. Ele perguntou, eu posso perguntar qual é a religião do sujeito? Aí eu devolvi a pergunta, mas qual é a utilidade para o negócio que o senhor está fazendo saber a religião desta pessoa? Ah, doutora, porque tem religiões que as pessoas ficam pregando até muito tarde da noite, em voz alta, e cantam, e louvam, e pregam e tal. Eu falei, olha só, doutor, esse é um dado que não guarda nenhuma relação com o contrato de locação. O contrato de locação, você tem que saber a renda, se a pessoa vai poder cumprir o contrato, tem que saber o nome da pessoa, CPF, você pode fazer aquelas consultas com relação, né, à questão financeira, mas a religião eu não vejo. Ah, mas as pessoas vão incomodar a vizinhança. Eu falei, e aí? Não tem nada a ver com LGPD, isso dado o senhor não pode pedir, o senhor não pode pedir, pode ser alguma informação. O que vai regular essa questão da pessoa falar alto, tarde da noite, é como é que fala? O estatuto, né, lá do condomínio, né, o regulamento do condomínio, e na pior das hipóteses, né, o direito de vizinhança, o direito ao silêncio. Então você não pode perguntar para a pessoa quando vai alugar um apartamento qual é a orientação sexual dela, se ela é hétero, se ela é homossexual, que time ela torce, qual é a religião que ela tem. Isso são coisas que você não pode perguntar, porque, gente, aquilo que não guarda respeito por serviço que a gente vai prestar, a gente, para perguntar, a gente tem que ter uma finalidade. Para que eu estou te perguntando isso? E tem aí que, nesse caso, expressamente pegar autorização. Mas eu vou voltar na pergunta que eu não esqueci dela. CPF. O CPF, ele não é um dado sensível, mas é um dado pessoal. Ok, mas para você poder dar andamento ao processo, o processo que ela falou era de aposentadoria? Desculpa, eu não lembro. Deixa eu verificar aqui. Da aposentadoria. A publicação de aposentadoria do servidor. Perfeito. A norma, ela determina que isso seja publicado. Não é assim, gente? A gente não tem uma base legal determina. Não, eu tenho como fazer o trâmite sem publicar essa informação? Não tenho, porque eu sou obrigada a cumprir esse trâmite que é a publicação. Toda atividade nossa tem bases legais. Gente, a LGPD está aqui. As outras legislações que a gente já tinha estão aqui. E o trabalho nosso é fazer assim, ó. Então, aonde já existe uma base legal, uma determinação legal, porque vocês todos são são institutos que têm, eu estou muito viciado com o negócio de empresa, mas são institutos, né? São órgãos que têm uma legislação que regula a atividade. Essa legislação não vai morrer para a LGPD entrar, não. Ela vai falar com a LGPD. Então, onde vocês já estão trabalhando com base na legislação, continue trabalhando com base na legislação. Por isso que quando a gente vai fazer um trabalho de implementação da LGPD, nos institutos de previdência, enfim, a gente olha como é que ele trabalha, a gente faz um mapeamento das atividades. O que é esse trabalho, gente? Alguém vai falar assim, vocês
chega aí e apresenta um projeto e fala, vou fazer um mapeamento de dados. Não vai olhar os dados, não. Ele vai olhar como é que é o fluxo de trabalho e como é que você coleta, armazena e trata e guarda esses dados pessoais. Tudo que tiver de acordo com a legislação que já existe e que regula a tua atividade, está ok. Aquilo que não tiver de acordo, que a gente não encontre nenhuma base legal escrita, específica, a gente tem que aí incluir um consentimento ou alterar esse fluxo. É assim, entendeu? Então é o seguinte, não significa que a gente não pode fazer nada, significa que agora a gente tem uma das autorizações que a lei dá para tratamento de dados pessoais são as bases legais. Se você está cumprindo uma legislação, a não ser que for o seguinte, eu estou publicando porque eu tenho vontade, não precisava colocar o CPF, eu estou colocando porque me deu na telha, porque eu achei que ficava mais bonito com o número do CPF, aí não. Mas provavelmente você está seguindo, eu não conheço a legislação a fundo, o que determina a legislação, sem a qual você jamais, até não poderia dar seguimento ao procedimento. Então, está ok, até porque muitos atos, né, são públicos. Eu fui fazer uma adequação, gente, num cartório, ofício de notas. Pessoal, o cartório, por si só, muitos dos atos que você faz em cartório é porque você precisa da publicidade aos atos. Um registro de imóveis, você não faz um registro de imóveis, é inerente, né? Você tem que dar publicidade, né? Então, assim, aí o tabelião, doutora, mas agora eu tenho que pegar o consentimento para tornar público esse ato. Falei, não, mas a pessoa já está lhe procurando para tornar público o ato. Então, assim, as pessoas estão aí, gente, desculpa, eu não quero criticar ninguém, vendendo muita coisa que está errada. O trabalho tem a LGPD, que tem vários direitos agora que o nosso titular de dados, que também são os beneficiários, pessoas, né, que em algum momento confiaram os seus dados para vocês, né, seus dependentes, beneficiários. Ok, eles têm agora inúmeros direitos. Então, a gente tem que estar estruturado para responder essas indagações. Por exemplo, eu tenho direito, em qualquer lugar que eu for, órgão público ou privado, de saber que dados você tem meu. Passa a ser um direito do titular de dados. Eu posso te perguntar que dado você tem meu. Você tem que estar preparado para responder. Eu posso pedir para corrigir algum dado que eu encontro que ele não está correto. Você tem que estar preparado para responder. Eu posso pedir para excluir os meus dados da tua base de dados. Ok, só que se eu excluir teus dados, você para de ter uma relação jurídica comigo. Mas você tem esse direito, vamos encerrar a relação. Então, assim, a gente agora também tem que conhecer os direitos do titular de dados, porque eles estão já em vigência há quase 2 anos. Então, o nosso trabalho é esse, porque eu vou dizer uma coisa para vocês. É uma comparação que tem que a gente guardar as devidas proporções. Mas a LGPD, ela é muito parecidinha com o Código de Defesa do Consumidor. Muito parecido. Por exemplo, vocês todos conhecem um pouquinho do Código de Defesa do Consumidor. A questão do ônus da prova. Quem é que tem que provar no Código do Consumidor? Pelo Código do Consumidor, é a empresa, né? Porque a questão da hipossuficiência, né? Como é que a gente vai, o consumidor, coitadinho, vai provar, né? Então, quem tem que provar, então agora, a partir de agora, quem vai ter que provar que trata corretamente os dados pessoais somos nós, os controladores, que no caso é o responsável pelo Instituto, que passa a ter responsabilidade pessoal, inclusive com relação a eventuais vazamentos ou uso indevido de dados, transferência de dados, porque vocês trabalham com dados sensíveis, porque vocês trabalham com dados que dizem respeito, muitas vezes, a benefício, que são receitas que as pessoas recebem. E esses dados, imagina, gente, todo mundo que trabalha com valores, né, que sabe quanto que a Cândida ganha de pensionamento e tal, gente, tem uma mina de ouro na mão, né? Então, assim, quantas vezes a gente vê, né, as pessoas, os bancos ligando e outras... Porque muitas vezes esses dados são vazados. Então, sabem quanto a Cândida ganha, sabem quanto que ela pode se comprometer para fazer um empréstimo. Então, temos que ter muito cuidado. Eu fui responder uma pergunta e respondi um monte de coisa. Mas foi ótimo. Eu quero aqui agradecer a presença do Anderson de Previne, inclusive o Anderson, gente, gestor desse instituto aí no Rio, foi quem sugeriu esse tema. Querido, e sugeriu obrigada. a Cândida, avalizou a Cândida aqui pra gente. E aí eu quero deixar aqui o nosso pedido para você que está vendo a nossa live no ao vivo, que depois, né, muita gente vê a live gravada, para você também tomar essa liberdade que o Anderson tomou, né? Entrar em contato comigo,
pelo Instagram da revista RPPS do Brasil, pelo meu Instagram pessoal, iliane.fonseca, pelo meu WhatsApp, enfim, e sugerir temas e convidados aqui para o nosso bate-papo. Vai ser, assim, maravilhoso receber essa interação de vocês. Ele é um querido, obrigada mesmo pela indicação. Ele é, ó, a Renata Lima já está perguntando seu Instagram, vamos ter que já divulgar. Qual é seu Instagram? O meu Instagram é Cândida Diana Terra. Se vocês botarem no Google Cândida Diana Terra, vocês encontram tanto o meu Instagram quanto o site do meu escritório, todos os meus contatos, meu LinkedIn, e eu vou ficar super feliz de responder, de atendê-los. Inclusive, assim, já fazendo uma propagandinha, nós atendemos no Brasil todo, nós já fizemos projetos no Recife, fizemos projetos na Bahia, então a gente ajuda aí, fizemos Ceará também, até inclusive o Grupo Vicunha, nós atendemos, né, que eu estou falando aqui, porque eu tenho orgulho. Então, assim, a gente também está à disposição aí, porque vocês precisarem, vai ser uma honra para nós. Muito bom. Ô, Cândida, e a Laís, que fez aquela primeira pergunta, ela complementa aqui, ó. Então, constar o valor da aposentadoria na portaria é, assim como a doença que gerou a aposentadoria por invalidez? Não entendi a pergunta dela, peraí, acho que tem um erro de pontuação. Então, constar o valor da aposentadoria na portaria, assim como a doença que gerou a aposentadoria por invalidez, se infringe, deve ser, né, a questão da LGPD? Eu acho aí para eu responder, eu teria que ler e conhecer qual é a legislação que determina que vocês devem conhecer. Eu não sou especialista exatamente nessa área, eu sou especialista em LGPD, então estou aqui para ajudá-los. Mas se você está cumprindo, se a legislação determina, deve ter um regulamento, uma portaria, uma lei que diz, olha, tem que ser publicado com o nome do cidadão, com o CPF, com o valor da aposentadoria e com a doença. Ok. Eu, na minha opinião, esse tipo de coisa vai começar a ter um conflito com a LGPD, sim. E a gente vai começar a ter conflitos com relação a isso, sim. Porque vocês concordam, muitas das legislações no Brasil, estou falando não só com relação ao negócio, ao segmento de vocês, mas muitas legislações do Brasil, elas quando foram criadas, sancionadas, promulgadas, ninguém falava de proteção de dados. Eu vou fazer uma provocação aqui que quando me perguntam eu não sei responder. Mas é uma provocação que eu estou deixando, porque a gente está falando de uma lei que muita coisa a gente não sabe responder. Vamos falar a coisa mais complicada que tem, gente. E os processos judiciais que são públicos, que a gente tem acesso? A maioria dos processos hoje estão digitais, a grande maioria, e nós temos acesso a não ser aqueles que correm em segredo de justiça. Então, quando eu falei a história lá da locação, vou dar um outro exemplo. Eu hoje consigo entrar no site do Tribunal de Justiça de qualquer estado e consultar um processo. Por exemplo, vou usar o nome do meu amigo Anderson. Vou saber lá que o Anderson tem uma ação que ele está demandando contra uma pessoa para que a pessoa desocupe o imóvel dele. Eu vou entrar nessa ação. E ali eu vou ter os dados dessa pessoa. Então, eu ainda não sei, eu acredito que o Conselho Nacional de Justiça já está, inclusive já criou um grupo, em razão da questão da LGPD, os tribunais também já estão trabalhando isso, porque eu entendo que há aí um conflito. Há um conflito. Aí, onde é que vazou teu dado? Foi na imobiliária ou foi no site do tribunal? Então, o que a gente tem que olhar, gente? Se vocês estão cumprindo nos atos que praticam rigorosamente a legislação que regula a atividade de vocês, rigorosamente, se não estamos botando nada ali. Por isso que o nosso trabalho, muitas vezes, é esse, quando a gente vai fazer a implementação da LGPD, né, no Instituto de Previdência. A gente vai ter esse trabalho, a gente vai ter que olhar, olha, tudo que vocês fazem, a gente vai ter que olhar. Mas deixa eu ver onde é que está escrito que você pode fazer isso. Porque se não tiver escrito, o que eu vou fazer? Aí que eu trabalho, porque eu digo que eu trabalho demorado e às vezes a gente tem, né, um trabalho que a gente tem que ter uma dedicação bem grande. E esse é o nosso trabalho. Por isso que as pessoas falam, mas LGPD é só mandar um termo de consentimento. Não, gente. Eu tenho que entrar no cliente, não importa o segmento dele, eu tenho que entender se o que ele faz tem já uma previsão legal. Ah, não, vocês estão botando aqui o motivo da doença, mas onde é que diz na lei que tem que colocar isso? Ah, sabe o que acontece? Às vezes, não estou falando que é o caso de vocês, não. Às vezes alguém, há 1000 anos atrás, colocou ali e as pessoas ficaram repetindo aquilo ali, ó, resta a vida sem ter uma base legal. Não estou achando que é o caso. Eu acredito que deve ter feito com alguma base legal, porque tem que dar publicidade a esse ato. Não estou dizendo.
Mas a gente vai parar agora para olhar. Por isso que esse trabalho é um trabalho que é necessário vocês fazerem. A gente vai ter que olhar. Porque aonde tiver autorização legal, ok. Aonde não tiver, a gente vai ter que mudar talvez o procedimento ou pegar consentimento do indivíduo. Maravilha. Ó, o Arnaldo Melo, advogado, ele pergunta o seguinte, ó, que bom, né, que eles estão me poupando as perguntas, viu, Cândida? Que maravilha essa plateia. Maravilha. Ó, como ficaria, então, a questão das portarias quanto às aposentadorias por incapacidade que constam a doença incapacitante, considerando a legislação anterior e a LGPD? Uma boa pergunta, né? Olha, essas perguntas eu amo e eu vou dizer, porque eu sou uma pessoa sempre muito honesta nas minhas falas, e eu digo o seguinte, pessoal, se algum advogado se apresentar para vocês e falar que tem resposta para absolutamente tudo, é um mentiroso. Sabe por quê? Porque a gente está falando de um conceito novo que envolve a questão da privacidade e um país que tem, é um dos países que mais tem legislações no mundo. Tá? Eu acredito o seguinte, uma coisa é importante a gente saber quando vai responder esse tipo de coisa também, que pouca gente explica para as pessoas. A LGPD, ela é uma lei federal. Existe um princípio de hierarquia das normas. Vocês devem saber sobre isso. Hierarquia da legislação. Uma lei federal e uma lei estadual, uma lei municipal. Então, tudo que regula a proteção de dados é federal. Então, por exemplo, você não pode ter uma lei que fique na escala, né, hierárquica abaixo, que seja contrária a essa lei. Então, essa lei vai ser dada como inconstitucional. E tem mais um ponto muito importante, gente. Isso eu acho que não sei se todo mundo sabe. Mas proteção de dados agora passou a fazer parte dos direitos fundamentais do indivíduo. Fazia muito tempo que a nossa Constituição não tinha uma emenda, e ela foi emendada para incluir proteção de dados no artigo 5º como um direito fundamental. Então, ganhou importância constitucional. Então, eu não tenho resposta exatamente para esse ponto, mas eu acredito que muita coisa nos próximos tempos vão ter que ser revistas para que fique adequado. Porque não faz sentido a gente ter uma lei dizendo esse tipo de coisa e um país com portarias e normas falando ao contrário. Mas é claro que, muitas vezes, o que vocês vão se perguntar? Quem é que eu obedeço, né? E aí eu vou dizer o seguinte, eu acredito que tem que obedecer ao regulamento que vocês já cumprem, que está em vigência, e o que eu faria se fosse o responsável? Começaria a escalonar o problema, endereçaria as autoridades, né? Porque todos nós aqui, todos vocês se reportam, né? Tem um reporte fazendo indagações, porque esse tipo de coisa é importante até porque mostra que você está ligado no tema, que você está vendo que alguma coisa aqui não está batendo e que você precisa de orientação. Essas provocações são importantes. Levar às prefeituras, levar aos órgãos esse tipo de provocação, né? Para que seja entendido, para que vocês comecem a formar um entendimento e até mudem alguns procedimentos. Porque agora, quando a gente faz o trabalho de implementação, o procedimento nas empresas e instituições e órgãos públicos, o que a gente faz? A gente aponta isso. Então, você vai ter um relatório em que eu vou estar apontando isso. Olha, existe isso aqui, essa legislação aqui, que está me parecendo, pela hierarquia das normas, que ela está contrária à LGPD. Então, isso tudo vai ser apontado. Agora, a gente não vai ter o poder, nem vocês têm, de dizer, olha, não vou mais seguir essa aqui, vou seguir só a LGPD. A gente vai ter que criar, de alguma maneira, uma provocação para que isso seja, em algum momento, acho que não vai ser imediato, resolvido. Agora, por outro lado, se o titular de dados, se o teu beneficiário, se a pessoa que te confiou esses dados, a pessoa que está passando por esse procedimento, ela vier a questionar, você também tem uma base legal hoje para dizer, olha só, eu estava cumprindo uma legislação, né, que está ainda em vigor. Então, você não pode simplesmente não ter nada. Não, eu boto lá o nome, o CPF, a renda, porque um dia alguém achou bonito colocar. Não. Então, assim, não é tão fácil, gente, porque realmente é uma lei nova, com um espírito novo, tratando de um tema novo. Privacidade não é um tema novo, que está na nossa Constituição há muito tempo a questão da privacidade, mas proteção de dados é um tema novo. E agora a gente tem que reestruturar toda essa legislação que a gente tem aí
para que isso se fale, né, e não entre em conflito. Mas isso com o tempo vai acontecer. Mas sim. Olha, e você que está aqui no ao vivo, faça a divulgação para nós da live, né? A gente ainda tem aí mais ou menos 20 minutos de live, dá para muita gente chegar aqui, né? Além depois da live ficar gravada, a gente compartilhar o link com vocês. Apertem o coração para a gente aí na base do seu celular, porque isso dá impulsionamento para nós aqui, né? Dentro do nosso canal. Olha só, tem uma pergunta aqui, ó. Eu não vou fazer minhas perguntas, viu, Cândida? Primeira vez de uma live que eu não vou fazer as minhas perguntas. Estou amando isso. A Júlia Denaro está dizendo que os impactos são muito grandes. Ela está perguntando, né, se os impactos são muito grandes. Pelo que entendi, é bastante irresponsável. Realmente é grave, até mesmo porque o gestor do RPPS ele pode pagar o preço, né? Responder, claro que aí vai ser aberto com certeza, né, um processo, procedimento, né, e ele pode ter uma exoneração, alguma coisa, se ele eventualmente, eu vou dizer assim, é o seguinte, eu acho que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão que foi criado para fiscalizar isso, assim como o próprio judiciário e outros, eu acho que não existe a expectativa, gente, que todos nós, o Brasil inteiro, esteja plenamente em conformidade. Não existe expectativa. O que eu tenho observado, apesar de uma lei que está desde 2018 já sancionada, né, gente? Quando você sanciona uma lei e dá 2 anos para ela entrar em vigência, você deu 2 anos para o povo se adaptar. Também não é por aí, deveria todo mundo estar adaptado. Mas ok, não está. A maioria das empresas públicas e privadas do Brasil ainda não estão. As grandes todas já estão. Todas já estão. E bancos centrais, instituições financeiras, setor de saúde, todo setor de previdência privada, seguro, saúde, essa parte toda já está. Está bastante adiantado, inclusive, com relação a isso. Mas outros você não vê tanto. Mas o que eu entendo que o judiciário e que as autoridades vão considerar é que você minimamente está preocupado e iniciou um processo, iniciou um projeto. O que não dá é para simplesmente falar assim, vou deixar essa lei para lá porque acho que isso não vai pegar, ou isso aí é uma coisa que dá muito trabalho, vamos ver o que acontece. Isso você não pode fazer, hipótese alguma. Isso você não pode fazer. Quem não começou, eu vou dizer o seguinte, está atrasado, imediatamente tem que começar instituir ali uma portaria para começar a criar um grupo de trabalho interno para começar a olhar o assunto. Tem que nomear um encarregado de dados, que é a pessoa que vai ser responsável por se comunicar com os titulares de dados e com as autoridades. Tem que ter uma portaria nomeando esse encarregado de dados, publicada no site de vocês, e iniciar um processo. O que são esses titulares de dados? Sou eu, é você, é todo mundo é titular de dados. Toda pessoa natural é titular de dados. Todo mundo que em algum momento fornecer um dado é titular de dados. Então, imagina que nós aqui, todos aqui que estamos aqui falando, somos titulares de dados. E no caso, quem são os titulares de dados? São todas as pessoas físicas que em algum momento fizeram adesão ao Instituto, ela e os beneficiários que elas eventualmente incluíram. Pode ser criança, pode ser, só não pode ser morto. Morto não é titular de dados. Mas nasceu uma criança, já é titular de dados. E então, nesse caso, nós titulares de dados, servidores públicos, por exemplo, né, que é o nosso tema aqui, LGPD para os RPPS. Quais são meus direitos aí como servidor de uma RPPS lá de Manaus, por exemplo, que usou meu dado de maneira indevida, não respeitou a LGPD? Olha, todos nós, independente se a gente está se relacionando com uma RPPS ou com qualquer empresa ou com qualquer, até com o escritório de advocacia, os nossos direitos são os mesmos. Os direitos titulares de dados vão ser os mesmos com quem quer que ele tenha se relacionado. Então, os direitos são inúmeros direitos. O primeiro direito que eu tenho é de saber que dados tem meus ali. E a empresa, e o RPPS, e a pessoa qualquer que coletou meus dados tem a obrigação de me fornecer. Uma coisa muito importante para ninguém fazer confusão, a gente só fala na LGPD de dados de pessoa física, tá, gente? A gente não fala de CNPJ, não fala de dados de pessoa jurídica, é só pessoa natural, pessoa física, ok? Então vamos partir desse princípio. E não precisa ter CPF, nasceu uma criança,
está vinculada, alguém forneceu o dado dela, ela é titular de dados. Então, direito de saber que dados tem a meu respeito. Direito de saber para que estão utilizando meus dados. Princípio da finalidade. Aquilo que eu falei no contrato de locação. Por que estão me pedindo esse dado se não guarda nenhuma razão com aquele negócio que eu estou celebrando? Saber para que estão utilizando. Saber para quem ela está transferindo esses dados. Eu tenho que informar esse dado para o governo, para a prefeitura, para o ministério. Ok. Mas você tem que explicar para ela para onde você manda esses dados. Ela tem direito de saber. Eu tenho direito de saber que dados você tem meus e pedir para corrigir se eu encontrar que tem algum dado. Não, eu não sou mais casada, agora eu sou divorciada, por exemplo. Esse meu endereço está errado. Ok. E o direito de pedir a exclusão dos meus dados. Aí, como eu falei, muitas vezes a exclusão dos dados vai culminar no encerramento daquela relação jurídica que você tem, não é? Mas isso se aplica muito, não é? Eu acho que é o caso de vocês, porque se você pede para excluir os dados, terminou ali, você vai ter que encerrar de alguma maneira, você não pode mais prestar, né, aquele tipo de assistência, encerra a relação jurídica, não tem como. Agora, isso se aplica muito no varejo. Quem aí não fica recebendo um monte de mensagem? De e-mail, WhatsApp, SMS e tal. Porque uma vez na vida que você comprou naquela loja um sapato, o resto da vida você recebe. E não só da loja de sapato, você recebe das outras organizações que aquela loja de sapato vendeu a base de dados que teu nome estava lá. Então, isso é uma coisa que, na verdade... O que busca essa lei, gente? Na verdade, ela busca inibir esse mau uso que se fez durante muitos anos e ainda se faz dos nossos dados. Que os dados, como eu disse no início, têm um valor enorme e nós todos viramos um grande objeto, né, de consumo, porque todo mundo quer saber tudo a meu respeito, tudo a teu respeito, porque a gente, na verdade, no momento que sabe tudo a meu respeito, você consegue entender o que me interessa e direcionar o consumo para mim. Então, os dados das pessoas, principalmente os dados que eu consigo ter questões comportamentais, a renda, se ela é divorciada, se ela é solteira, se ela é viúva, os produtos todos são direcionados. Eu me lembro que eu tinha uma mãe, já faleceu, ela era pensionista do estado do Rio Grande do Sul, viúva, e estava doente, mas ela tinha, graças a Deus, uma pensão boa na época. Vocês não têm noção da quantidade de proposta que chegava para minha mãe no celular dela. Entendeu? Aí a pessoa sozinha, carente, viúva, doente, quando a gente tinha que ver, tinha a cuidadora que falava, gente, ela está contratando com todo mundo, comprando isso, aquilo, porque as pessoas davam atenção para ela, mas ela por trás sabiam quanto que ela ganhava, sabiam que ela era sozinha e sabiam, inclusive, que ela estava doente. Então, assim, esse tipo de abuso é que essas leis visam coibir, né? Para que a gente não seja atingido dessa forma, porque se em algum momento... Agora, uma informação que tem o dever de ser pública, aí realmente a gente vai ter que responder que essa informação foi vazada, não é vazada, as pessoas tiveram acesso porque ela foi informação pública, de natureza pública. Doutora Cândida, em relação ao gestor, né, você mencionou aí que ele pode responder, né, juridicamente, né, o responsável aí pelo RPPS. Quais são as consequências que ele pode ter? Um processo, pagar um valor, ser preso? O que pode acontecer? Preso não. O que pode acontecer, claro, né? Na verdade, todo administrador público, ele tem que cumprir com a legislação, né? Ele tem que cumprir e ele responde, né, por má administração. Ele tem essa responsabilidade, não vai mudar, só que agora ele passa a ter mais uma obrigação. Ele passa a ter mais uma obrigação dentre todas aquelas que ele já tem. Então, gente, vocês já têm uma série de obrigações que vocês têm que cumprir. Vocês têm que cumprir obrigações com relação aos seus servidores, aos seus funcionários, aos seus contratos. Tem que seguir uma série de padrões que vocês todos já conhecem. A partir de agora, vocês também têm que zelar, como administrador, pelos dados que lhes são confiados na atividade, que vocês estão à frente. Então, o que pode acontecer é também vir a responder dentro de um processo administrativo, que depois pode combinar com uma exoneração, com qualquer coisa nesse ponto, né? Também por não ter cumprido essa legislação. Então, na verdade, não é que vai existir algo especial para o gestor, mas vai passar a ser mais um item que ele necessariamente precisa assumir.
ser avaliado e pode sofrer aí um processo administrativo, né? Chegando até uma exoneração. Mas preso não, a não ser que ele tenha alguma conduta realmente criminosa, né? De venda, de base de dados, alguma conduta, mas aí não vai ser nem com base na LGPD. A gente vai ter outros tipos penais, que vocês conhecem também, que vão acabar, né, sendo atribuídos, mas não a LGPD em si, mas a prática de um ato ilícito que ele teve, de dados que ele teve acesso pelo cargo que ocupava, né, e que utilizou para benefício próprio. Aí vocês também sabem quais são as legislações pertinentes. Então, aí seria dessa forma. Doutora Cândida, para a gente encerrar a nossa live, nós temos aí praticamente 3 minutos. Qual é a receitinha, né? Quais seriam os pontos que o gestor de RPPS tem que seguir para não ser penalizado, né, por um olhar mais de descaso aí LGPD lá na frente? O que ele teria que fazer dentro do que a gente falou aqui da live, tá, só para fazer um resumo? Tá bom. Primeira coisa que ele tem que fazer é o que já estão fazendo, você está fazendo um trabalho belíssimo aí, está trazendo o assunto à tona e é importantíssimo, é conhecer a lei. Obrigação de conhecer a lei, e aí começar, no momento que ele conhece a lei, ele já vê algumas atividades que ele tem que necessariamente que cumprir. Por exemplo, como eu falei, nomeação do encarregado de dados, ele tem que estar pronto para atender as demandas que eu falo, as solicitações dos titulares de dados, ele tem que olhar se as atividades dele estão de acordo com a lei, e aí o que eu recomendo é que ele contrate, né, dentro dos requisitos que a legislação permite, uma consultoria, tá, que oriente ele do ponto de vista jurídico o que tem que ser feito. Então, assim, que ele inicie um processo de conhecimento do tema, que crie, por exemplo, minha sugestão, crie um grupo de trabalho para começar a estudar o tema e comece também a se assessorar para poder abrir um processo dentro do que a legislação permite para os senhores, para ver qual seria um serviço adequado para poder atendê-los, para poder colocar a sua instituição em conformidade, né? Isso é o que eu já recomendo, não tem como a gente fugir muito disso, não. Mas, primeira coisa, alerta, vamos ler, vamos criar um comitê, vamos começar a estudar sobre isso e vamos nos movimentar para que isso seja implementado e para que as pessoas, inclusive, já entrem lá no seu site, as pessoas novas que estão fazendo adesão lá aos institutos, que já saibam que vocês estão de acordo com a LGPD. Isso é muito importante, isso não podemos esperar, não. Muito bom. Olha, para você que esteve aqui no ao vivo, né, com a gente, no nosso bate-papo, eu tenho certeza que muitos de vocês aprenderam como eu aprendi, embora eu já fiz live sobre LGPD com uma outra advogada de Brasília em um outro canal, né, de uma outra revista que eu tenho, mas eu tenho certeza que vocês aprenderam muito aqui, né, com a doutora Cândida. Então, fica aqui, ó, minha gratidão, tá, por você ter participado, né, ter colaborado com suas perguntas, amei ter vocês aqui. Me sigam no Instagram, eu estou com Miriane.Fonseca, como revista RPPS do Brasil, em todos os canais digitais. Doutora Cândida, reforça as suas redes sociais aí para que as pessoas, né, te sigam aí. Gente, assim, vocês procurarem Cândida Diana Terra, vocês me encontram no Instagram, no LinkedIn e também no site do meu escritório. O meu escritório se chama Terra Sarmento Rocha. Se vocês colocarem esse nome hoje no Google, vocês acham facilidade no meu escritório, com todos os meus telefones e contatos. E Cândida Diana Terra. Então, vocês me acham no Instagram, me acham no Facebook, me acham no LinkedIn. Não tem como dizer não achei a Cândida. Não tem, não. É fácil me achar. Só botar meu nome. Muito bom. Vai ser um prazer falar com vocês. Foi um prazer bater esse papo com você. Eu tenho certeza que milhares de pessoas vão ver essa live gravada, vão aprender um pouco mais sobre a LGPD, vão abrir os olhos, literalmente, para a necessidade de iniciar, né, um processo, né, de começar a trabalhar isso nos seus RPPS. Tem que começar. Dar o primeiro passo, né? Nossa, isso é importantíssimo. Dar o primeiro passo para não parecer que tô nem aí. Esse não tô nem aí é perigoso. Que você tenha muita saúde, continue resiliente, estudiosa em um assunto que
você possa continuar Obrigada, ajudando os nossos amém. RPPS, viu? Gratidão. Eu Estamos também. aqui à sua disposição, o que você precisar, pode contar com a gente, viu? Nós aqui no Rio também, e onde vocês quiserem. E quando quiser chamar para bater mais um papo, você sabe que para mim é uma alegria, porque eu, depois de muitos anos na minha vida, estou tendo o privilégio de trabalhar com aquilo que eu amo. Então, isso aí faz uma diferença danada. Estou à Faz, com disposição de certeza. todos vocês. Muito bom, maravilha. Ó, para você que esteve aqui, ó, no ao vivo, gratidão, tá? Um beijo para cada um de vocês, um beijo para a doutora Cândida. E confirmando aqui com vocês, na próxima semana, nós não teremos live, porque vai ter um evento no Rio, na Epremed, eu vou estar lá, então, infelizmente, não vamos ter live, mas a gente retoma na próxima semana a nossa programação normal. Doutora Cândida, um beijo, aproveite Querida, muito aí o seu Rio de Janeiro, viu? obrigada. Estou à disposição de Beijão. vocês. Foi um prazer. Prazer, gratidão a todos. Um beijo.